Tem mais coisa aí? Temos. O Maurício de Teresópolis pergunta o seguinte: o coordenador técnico poderia exercer a função de housekeeping, além das suas funções? Housekeeping, olha que chique, Maurício, housekeeping. Eu acho o seguinte, eu acho que, como eu falei nas academias de pequeno porte, housekeeping vamos lá, ele quer fazer ajudar na limpeza, contribuir na organização e na limpeza. Na limpeza, eu acho que sim. Acho que no Brasil a gente tem uma cultura, né, de que a gente tem que estar empregado para fazer alguns trabalhos, alguns serviços. Eu acho que não, eu acho que a gente não precisa disso. Eu acho que a cultura americana, a cultura europeia, ela mostra isso muito. Né? Nas academias americanas, o próprio professor, o próprio staff que está lá, ele vai lá e limpa o equipamento. A gente precisa desenvolver essa cultura. Inclusive, eu acho que os professores, isso é uma dica, os professores, os coordenadores, os professores nas academias, quando usarem, eles deviam dar o exemplo de limpar. Porque se eles fizerem isso, o que acontece? Os alunos também vão fazer. Eu não estou dizendo que não tem que ter equipe de limpeza. Você pode ter alguém para fazer limpeza. Mas eu acho fundamental que você também ajude lá a dar uma limpadinha. Né? Pelo Luciano, nós temos outro colega que trabalha com a gente na mesma academia, coordena também junto com a gente. Manda um abraço para ele. Um abraço para o Pércio, né? Meu parceiro aí na coordenação de musculação. Ele sempre fala uma coisa, é liderança participativa. Então, você tem que participar, você tem que dar exemplo, você tem que estar ali trabalhando o tempo inteiro. Ele faz o curso com o Fábio e ele sempre fala uma coisa, a cadeira de coordenador tem que ser dura, né? É o que a gente fala, não pode ficar sentado, quanto mais ficar sentado, não está produzindo. A gente tem que estar ali o tempo inteiro na operação, o tempo inteiro na guerra, como a gente diz. Então a liderança tem que ser participativa, então tem que sim fazer o housekeeping, tem que arregaçar as mangas, pô, já manobrei carro, já varri chão, tem que fazer, tá ali, você tem que assumir a responsabilidade. É isso aí. Tem que assumir, então o trabalhar direito é assumir responsabilidade sempre. Está comprometido, né? Esse negócio de cadeira dura é importante, o Pércio ele prestou muita atenção nas aulas, né, e a liderança participativa, abraço Pércio. Cadeira dura é o seguinte, eu vejo em muitas academias o coordenador virou um burocrata. O coordenador é um cara que fica sentado no computador preenchendo planilha o dia inteiro. Presta atenção, ó, para. O coordenador tem que rodar. O coordenador tem que estar lá dando suporte para o professor dele, que está embaixo dele, e conversando com o aluno, dando feedback, atendendo o aluno, dando exemplo o tempo todo. Então, tem que distribuir muito bem esse tempo. Porque o papel do coordenador é cadeira dura sim. Ele tem que ficar muito mais em pé, rodando o tempo inteiro em contato com o cliente, em contato com os clientes, né, o interno e o externo, com o aluno, com o funcionário dele, para poder fazer o negócio funcionar. Acho isso fundamental. Né? Ele tem que sentir a necessidade mesmo do cliente e da equipe dele, né, do time dele. E tem um livro, Nos Bastidores da Disney, que diz uma coisa muito legal. Quando perguntam para um dos personagens do livro que ele tá, qual é o tamanho da equipe de limpeza, ele diz o número de funcionários da Disney. Eu acho que as academias elas precisam, as academias não, todas as empresas precisam ter essa filosofia de que ali a gente está para fazer o negócio funcionar, independente do cargo ou da função que a gente exerce. Ele pergunta, essa história é uma história interessante que a Luciana lembrou. Ele pergunta, sem querer, para o presidente da Disney, que está andando no parque, e o cara toma uma atitude. O presidente pega um papel no chão e joga no lixo. Aí ele vê que é uma pessoa e falou, nossa, vocês todos, quantas pessoas tem na equipe? Ele fala 45 mil. Mas ele não entende, né? 45 mil pessoas, como é que na Disney 45 mil? Ou seja, tem 45 mil funcionários na Disney. Então, todos os funcionários ajudam. É esse o conceito que o Pfister colocou na pergunta do Maurício, né? Isso. Tem uma outra pergunta aqui falando justamente sobre a abrangência da atuação do coordenador. O José Luiz pergunta, um coordenador tem atuação somente sobre os professores ou também sobre os funcionários e usuários? Total, né? O coordenador eu acho que todo mundo, né? Eu queria, qual é o nome dele? José Luiz. José Luiz. José Luiz, né, José Luiz? Pode dizer para você o seguinte, que é liderança. A partir do momento que você tem uma liderança em qualquer empresa, numa academia, você assume o papel de responsável. Você tem que se comprometer, o que o Pfister acabou de falar aqui.
Você tem que se comprometer com tudo. Então você realmente não é só do professor que você vai cuidar. Tem uma coisa interessante para a gente tratar aqui, que é o seguinte. Quem são os clientes dentro da academia? São 3 tipos de cliente. O cliente interno, o cliente externo e o cliente acionista. São 3 tipos de clientes. Então vamos entender. Cliente interno. Quem são os clientes internos? São os empregados. São os professores, as pessoas que trabalham com limpeza, com manutenção, os recepcionistas, os consultores de venda. Né? Esses são os clientes internos. Quem são os clientes externos? São os alunos. E quem é o cliente acionista? É o cara que investiu num negócio para o negócio crescer, dar lucro, enfim. E poder contratar essas pessoas. E oferecer esse serviço. Então, um gestor, o gestor, por exemplo, o coordenador ou o gerente, que é o gestor do negócio, esse gestor ele tem que atender esses 3 clientes. Quais são os clientes mais importantes para ele? Então, olha só que interessante. A primeira coisa que eu já vi muita gente falar assim, não, a primeira coisa eu tenho que atender o cliente acionista, que é o dono. O dono tem que atender ele. Errado. Errado. Pô, não, mas ele que paga o meu salário. Errado, não é ele. Não, então é o cliente externo, é o aluno, tem que atender o aluno. Errado. Não é o cliente externo, não é o aluno. Então vamos lá. Você como gestor, como líder de equipe, em cima dessa pergunta, o que você tem que fazer? Você tem que atender primeiro, com muita importância, o cliente interno. Que são as pessoas que trabalham na sua equipe com você. Que são os professores, os empregados. Se esses caras estiverem muito bem atendidos, felizes, contentes, motivados, eles vão atender muito bem quem? Os clientes externos, que são os alunos. Se os clientes alunos forem muito bem atendidos pelos clientes internos, eles vão ter vontade, eles vão gostar daquele atendimento, eles vão ter vontade de ficar, vão convidar outras pessoas para virem, vão permanecer na academia, vai ter mais aluno, quem é que vai ficar feliz? O cliente acionista. Então é um processo. Então o gestor ele tem que se responsabilizar com todo mundo, sim. Né? Uma coisa importante. Temos mais uma pergunta aqui, do Mário de São Paulo, uma pergunta bem específica. Ele quer saber o que fazer para a contratação de bons professores. Essa eu vou passar aqui para o Pfister. Vamos lá, Pfister, vamos lá. Ajuda nessa aí. A pergunta é difícil, essa pergunta, né? Contratação sempre é um processo delicado, né? Você tem que, primeiramente, observar a vaga que você tem, o perfil que você precisa ter para aquela vaga. Então, isso é o mais importante, você determinar de quem você precisa. E em cima disso, nós temos várias opções, né? Você faz um processo seletivo, onde você faz uma avaliação geral até você chegar, ou você faz entrevistas mais pontuais, mas o processo seletivo, a entrevista também chega no final desse processo, né? Então, ela faz parte desse processo. O que a gente percebe é que as pessoas estão vindo para o mercado ainda muito cruas, né? Isso é uma realidade hoje do mercado, mas a gente prefere também formar o profissional. Então, eu sou da opinião que você contratar uma pessoa boa, você tem que formar o profissional. Então, eu sou partidário de a gente trabalhar o cara lá desde trás, quando pode ser até o estagiário, que é o cara que ele vai ficar com você ali um bom tempo. Eu acho que essa hoje é a chave que a gente, como eu gosto de trabalhar particularmente. O grande lance, né, encontrar profissionais bons é muito difícil. Hoje no Brasil a gente tem mais de 700 faculdades de educação física, é muita gente, mas e a qualidade? Eu acho que é aí que está o grande diferencial. Então, a primeira coisa falou muito bem o Pfister, ele tem que identificar o perfil de quem você quer, depois você tem que saber onde buscar, é o recrutamento. Aí depois você vem para a seleção. E depois tem uma coisa chamada treinamento, porque não tem jeito. Mas mais importante do que treinar, muita gente fala em treinamento, às vezes você está treinando a pessoa errada. Então aí entra definir perfil e quais são as competências que você espera desse profissional, fazer o recrutamento no lugar certo, selecionar bem e depois você vem para o treinamento. Eu acho que aí esse é o grande segredo do negócio. Né? Acho que tem uma coisa que é importante, é definir quais os valores esse profissional precisa ter. Porque treinamento técnico, isso se ensina. Agora, conduta, ética e que tipo de pessoa adequada para aquele determinado cargo, isso não dá para moldar.